Jesus. Estou aqui gaguejando, amém? Misericórdia. Coloca a mão sobre o teu coração nesta noite. Fala para o Espírito Santo de Deus continuar falando aos nossos corações nesta noite, através da palavra. Porque eu já senti a presença do Senhor, a voz do Espírito Santo falando através dos louvores. E nesta noite que o Senhor venha nos transformar através da palavra dEle. A palavra que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Soberano Deus, eterno Pai. Papai querido, nesta noite, nós já louvamos, nós já engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome nesta noite. Papai querido, que o Teu Espírito Santo nesta noite venha tirar do nosso meio todo o cansaço, todo o enfardo, toda a fadiga do dia a dia nesta noite. Que o Senhor venha arrancar e lançar por terra em nome de Jesus, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre a Tua igreja nesta noite. Papai querido, continua falando conosco através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha usar o Teu servo da forma que o Senhor quer, como o Senhor quer, com a autoridade e com a ousadia do Senhor, sobre a vida do Teu pequeno nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que esse dia de hoje, o Senhor venha falar poderosamente com cada um de nós, aumentando mais a nossa fé, para que a gente continue nessa caminhada infinita, porque quem anda com Deus busca a vida eterna. Aquele que caminha e vai até o final tem a garantia da vida eterna. Foi assim que Jesus disse para nós. Abram vossas Bíblias em Marcos, capítulo 2, versículo 13. Marcos 2, 13. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, Mateus e Marcos. Marcos 2, versículo 13. Amém? De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro. E ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também o seguia. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Podeis assentar, irmãos. Mateus faz parte dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Você não vê citando muito, falando muito, Mateus, Marcos. Mateus, né, que é Levi. Nós estamos no livro de Marcos. Você não vê falando muito de Mateus. Mas você vê Mateus falando de Jesus, do princípio ao final da caminhada. Você vê um homem que tomou uma decisão. Nós estávamos falando no louvor de decisão. Porque quando nós tomamos uma decisão verdadeira no nosso coração, nós caminhamos até o final.
seja uma decisão de casar-se, seja uma decisão de ser pai, seja uma decisão de ser um filho que dá orgulho à sua mãe, seja uma decisão de andar numa nova caminhada até o final, mesmo sabendo que vai haver espinhos, vai haver dificuldades, vai haver desertos, mas também vai haver milagres. Decisão essa que Mateus tomou, e Mateus era rico. Os estudiosos falam que Mateus era o discípulo mais rico entre eles. Coletor de impostos, tinha posse, tinha bens. Então você vê que a decisão que Mateus tomou não foi uma decisão qualquer. Ele resolveu trocar ouro, prata, pela companhia do Senhor Jesus nas dificuldades. Será que nós temos também tomado essa decisão verdadeira com o Senhor? Ou nós estamos apenas caminhando, sem sentido, sem conhecimento da palavra de Deus? Porque se você estiver tomado a sua decisão de andar com o Senhor até no final, a palavra de Deus fala que Ele também vai andar com cada um de nós. E você vai ver milagres. E você vai fazer parte desse milagre. Mateus fez parte. Você não vai ver o nome de Mateus sendo citado como foi o nome de Pedro, de João, de Tiago. Mas você sabe que ele foi um dos 12. E que para a obra do Senhor Jesus, ele teve muita importância, assim como cada um de nós. Porque ele aproveitou o chamado esse que nós também temos, porque também fazemos parte desse povo, porque é a mesma palavra pregada há 2000 anos, é a mesma palavra hoje, é o mesmo sentido, pecado. Morrer para o mundo, nascer para Cristo, se tornar uma nova criatura. Quando os fariseus tentam criticar Jesus, porque estava no meio dos pecadores, Jesus fala, eu vim foi para os sãos, para os pecadores, porque aqueles que acham que estão sãos, não precisam de médico. E uma das coisas mais difíceis para o ser humano é ele olhar para dentro do coração e saber que ele é pecador. Foi por isso que João Batista teve muita dificuldade no começo, mas Deus deu a palavra para ele, fala, continua, porque o povo crente é determinado, continua, não está indo ninguém, mas continua, porque a palavra minha tem poder. E naquela determinação de João Batista, pregando no deserto, ele não estava pregando no jardim, era no deserto, porque os milagres acontecem no deserto. Aquele que for fiel no pouco, o muito lhe acrescentarei. Mas você tem que tomar uma decisão de verdade. João Batista continua ali pregando. As pessoas no final estavam até dizendo, tem um doido lá no Jordão, pregando arrependimento. Mas ele estava com toda a convicção, porque Deus não deixa dúvida no seu coração. A fé começa na caminhada, mas depois ele vai falando no seu coração e fala, continua comigo, porque eu faço a diferença na vida de cada um de vocês. Antes de vocês existirem, eu sou. Porque Deus é eterno, Ele sempre será Deus. Enquanto esse mundo continua, as pessoas nascem, perecem, Deus continua o mesmo. E como você não confia num Deus maravilhoso, que deu o seu próprio Filho, que podia ter coberto seu filho de ouro, e tinha coberto de tudo que tinha, mas colocou ele na maior humildade, mostrando para nós, o verdadeiro sentido está na palavra de Deus. Deixa de ficar olhando para ouro e para prata, olha para Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus tinha tudo isso e ele resolve tomar uma decisão verdadeira e seguir Jesus. Jesus só fala, segue-me, porque sabia que o coração dele já estava pedindo. Porque Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. Deus só entra dentro do seu coração se você pedir, se você falar com Deus e for verdadeiro com Ele.
E verdadeiro é nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa caminhada. É aí que vem a diferença do povo crente do povo do mundo. E o povo conhece, o povo sabe. Fala, aquele é um crente verdadeiro porque serve a Deus. Aquele povo ali não está preocupado com o mundo, está preocupado com a palavra de Deus. E Deus vai transformando o nosso coração, mostrando a caminhada que esses grandes homens tiveram. Mateus teve uma chamada, mas se não tivesse tomado a decisão de abrir mão do mundo para andar com Cristo, não existiria o livro de Mateus. Não seria esse grande homem que hoje, nesse momento, milhares de igrejas estão pregando capítulo 1 de Mateus, capítulo 2 de Mateus, capítulo 20 de Mateus, porque ele se entregou à palavra de Deus. E quando você se entrega no caminho do Senhor, é eternidade. O mundo passa e as pessoas continuam lembrando dos grandes homens que andaram com Deus. Esse é o verdadeiro sentido da palavra. Em Lucas 5, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar um pouco na palavra do Senhor. Lucas 5, 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos? Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra lançarei o nosso coração. Sob a tua palavra lançaremos as nossas atitudes. Sobre a tua palavra nós vamos nos esforçar ao máximo para tomar a decisão correta. Porque muitas pessoas caminham com Deus e não tomam nenhuma decisão. E por isso não conseguem enxergar a maravilhosa palavra de Deus. Vocês duvidam? Olha os 12 discípulos. Por que um deles não conseguiu enxergar aquilo que estava acontecendo? Por que um deles não conseguiu enxergar Jesus andando sobre as águas, mas Pedro? Porque um deles não conseguiu ver Lázaro ressuscitar depois de 4 dias. Porque não tomou nenhuma decisão. Foi deixando para o último momento da vida tomar a decisão. E quando ele tenta, já era tarde demais, porque já tinha feito a grande besteira de ter entregado o Senhor Jesus. E Jesus falou com ele o tempo todo: cuidado, não vai me trair, cuidado, toma cuidado, toma cuidado. E foi até que aconteceu. Porque não tomou nenhuma decisão no meio dessa caminhada. Não adianta você ter chamada, se você não tomar a decisão de andar de verdade na palavra de Deus, você vai se afastar do Senhor. E muitos não conseguem voltar, nem querendo. Você lembra quando o Senhor mandou Moisés e falou para ele: vá falar com Faraó para libertar o meu povo, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele não vai deixar na primeira, nem na segunda, nem na terceira, só na 10ª, porque Deus controla todas as coisas. Mais uma vez você vê um dos discípulos aqui, começo do ministério do Senhor Jesus, pregando o evangelho, não fez ainda nesse momento milagres, continuou lá pregando a palavra, e a palavra fazendo efeito, porque a palavra é verdadeira. Mas você precisa de ter fé, você precisa de ter fé. Foi por isso que quando Jesus entra no tanque de Betesda, existia muitas pessoas coxas, doentes, mas ele curou apenas um. Tem que ter fé no coração, tem que ter força e determinação e força de vontade, e acreditar de verdade, olhar para a palavra de Deus, porque essa palavra faz a diferença nas nossas vidas.
Colocar Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tem que colocar de verdade, porque se não colocar não adianta nada. A partir desse momento, Pedro vindo para a pregação, lavando azeites, passou a noite inteira, não pegou nada. Olha a oportunidade pintando, por quê? Porque estava lavando as redes, mas estava prestando atenção na palavra. Estava lavando as redes, sabia que não ia chegar com nada de comer na sua casa, nem Pedro, nem João, nem Tiago, porque eles eram sócios. Mas estava ouvindo a palavra, aproveitou aquela oportunidade para ouvir a palavra, tomaram uma decisão. E quando Jesus Cristo termina a pregação, o coração queimando, Jesus fala, volta lá agora e joga a rede de novo. Eles eram pescadores, podia ter falado, passamos a noite inteira, nós entendemos de pesca, não vou. Mas o que ele falou? Sob a tua palavra lançarei a rede. Todas as vezes que vocês colocam o coração sob a palavra do Senhor, milagres acontecem, mas tem que tomar uma decisão verdadeira. Eles poderiam ter ido embora para casa, choramingar com as suas esposas, dizendo, não fiz nada, não pegamos nada, não tem nada para comer. Mas naquele momento eles falaram, o que custa a gente voltar lá através dessa palavra, e acreditar de verdade, porque isso é ter fé. E lançaram e a diferença aconteceu, lançaram e o milagre aconteceu, porque tomaram uma decisão de não ir para as suas casas, e sim, voltaram obedecendo a palavra que Deus tinha dado a eles, e tiveram que chamar mais barcos, porque a rede estava cheia. E o que é mais maravilhoso de tudo, que naquele momento, você sabe por quê que aconteceu o milagre? Porque a palavra fez efeito. Porque Pedro fala para Jesus, afasta de mim, porque eu sou pecador. Esse é o segredo da palavra. Quando você descobrir realmente que você é pecador, e precisa realmente da palavra, você vai tomar a decisão correta e andar nos caminhos do Senhor, e Ele vai fazer milagre de verdade. E aí você sabe o que se torna Pedro? O alicerce, um dos alicerces, porque o verdadeiro alicerce é o Senhor Jesus, mas se torna junto o alicerce da palavra do Senhor, o alicerce da igreja, porque continuou, porque ele fez assim como Mateus, abandonou tudo que estava fazendo, para quê? Seguir Jesus. Coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Seguindo Jesus. Nós estamos seguindo essa mesma palavra, e se você tiver fé no seu coração, vai ver a diferença. E tem gente que já está vendo a diferença. Quem não está vendo a diferença é porque não tomou ainda a decisão de andar de verdade na palavra de Deus. Porque quando você toma de verdade a decisão, e você pega esse chamado e coloca no seu coração, a diferença acontece. O milagre acontece. Eu sempre falo, se você tiver fé e começar a andar glorificando o nome de Deus, no deserto, você vai ver que pessoas vão ficar no deserto. Mas nós não vamos ficar no deserto, porque nós temos a terra de Canaã para conquistar, porque depois que Deus coloca a terra na sua mão, você tem que lutar ainda, porque a luta do crente é eterna. Aquele crente que para de lutar, se afasta de Deus. Davi era um verdadeiro lutador, passou todos os obstáculos que Deus colocou, mas no dia que ele parou de lutar, um dia só na vida de Davi, que ele não lutou, que ele não orou, que ele não buscou, ele caiu em tentação, e aí Deus o castigou de uma maneira tão forte, mas ele continuou firme, porque ele olhou para dentro do coração, ele viu eu, mas falou, eu não quero parar de andar com Deus, porque eu sei que sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós éramos igual aquele povo que nós estávamos no mundo antes, desacreditado, as pessoas falando mal, as pessoas apontando o dedo. Agora quem aponta o dedo para o povo de Deus? Ninguém. Você lembra quando Jeroboão, Deus mandou o profeta falar para Jeroboão que ele estava fazendo coisa errada? Quando ele chega, Jeroboão aponta o dedo para ele, fala, eu vou castigar você. A mão dele secou na hora. Por quê? Povo de Deus. Essa é a diferença de quem anda com Deus. Em Êxodo 3, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 3, 1, 5.
Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 84 anos Moisés estava aqui nesse momento. 84 anos. A promessa para libertar aquele povo. Mas demorou 84 anos para que o Senhor o construísse. Para que o Senhor pegasse o vaso e construísse um vaso de honra. Às vezes demora o Senhor construir um vaso de honra. E às vezes ele quebra o vaso, e às vezes ele faz de novo. E às vezes aquele vaso se torna um vaso de desonra, mas é bom sempre ter o vaso, sermos o vaso de honra. Sabe por que Moisés aqui se torna um vaso de honra? Porque Moisés tomou a decisão certa. Moisés, mesmo Deus operando na vida dele, Moisés resolve ficar no deserto. Resolve aprender um pouco mais de Deus, esquecer quem ele era antes, quando estava no mundo, das concupiscências. Tomou uma decisão, e Deus agradou, e foi falando com ele, através da palavra que Jetro, seu sogro, pregava, porque Jetro era um sacerdote. E num determinado momento da vida de Moisés, pequeno, humilde, no deserto, cuidando de um rebanho que não era dele, estava pronto para andar com Deus. Quando nós somos pequenos, quando nós somos humildes, quando nós achamos que não somos mais nada, lembra que aí é que Deus usa você. Porque Deus faz aquele pequeno ficar grande. Faz aquele que é humilde crescer, na humildade também. E faz o soberbo cair. É por isso que muitas pessoas poderiam estar em vários lugares pregando o evangelho e não pregam, porque soberbo Deus deixa sempre no lugar mais baixo. Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Moisés aprende essa lição e se torna um grande homem de Deus. Mas ele tomou uma decisão agora, ele tinha que tomar outra, voltar até o Egito para fazer a vontade de Deus e libertar aquele povo, porque agora ele estava pronto. Moisés teve medo? Teve, porque tudo no começo das nossas vidas nos dá medo, a nova caminhada nos dá medo, nós não sabemos direito como nos portar, mas é nessa caminhada que você começa a aprender a confiar em Deus, é nas dificuldades, e Moisés vai aprendendo a confiar aos poucos, e aí ele começa a ver milagres, passa no meio de um mar. Até mesmo as pessoas que não conhecem a Bíblia sabem dessa passagem, sabem o nome de Moisés. E sabe por quê? Porque ele tomou uma decisão. Ele poderia ter ficado na sua casa, ele poderia ter ficado com o seu sogro Jetro, ele poderia falar para Deus: eu não quero mexer com isso, eu quero ficar aqui, eu não quero andar, eu não quero ir até o Egito de novo, porque eu vim de lá, não tenho força. Mas ele sabia que Deus tinha. E a partir daquele momento, na decisão, ele resolve andar no deserto. E no meio daquele deserto, sabe o que aconteceu? O evangelho chegou para nós aqui nos dias de hoje. Porque se nenhum desses grandes homens tivessem tomado a decisão de andar de verdade na palavra de Deus, nós não estaríamos aqui reunidos, recebendo essa maravilha que é a palavra de Deus, recebendo esse tesouro que está escondido. Isso você só pode encontrar através da visão espiritual, e saber que não tem nada no mundo que pode comprar a palavra de Deus, porque ela é eterna e ela cabe dentro do nosso coração.
esse Moisés se torna tão grandioso, que mesmo depois de vários anos lá na frente, quando Jesus sobe o monte com João, Tiago e Pedro, aparece Moisés de novo e Elias, porque tomaram a decisão correta. Vamos em Gênesis 6, Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graças diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas um grande homem que demorou mais de 90 anos da sua vida fazendo o que? A obra. Ele poderia ter ficado no meio dos pecadores, que eram a maioria, que sempre vai ser a maioria, mas ele preferiu andar na minoria, mas andar de verdade com Deus. Ele preferiu andar na dificuldade, no deserto, mas fazer a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu na vida por ele ter tomado essa decisão? Quando veio o dilúvio, levou todo mundo, varreu a terra, ele estava num lugar quentinho. Ele estava com a sua esposa, seus filhos e as suas noras, porque tudo aquilo que ele construiu, que Deus mandou ele construir, ele fez do jeitinho que Deus mandou. E quando nós fazemos a vontade de Deus, a salvação vem. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a terra de Canaã vem. Mas ela só vem a partir do momento que nós tomamos de verdade uma decisão, porque não adianta ter chamada, mas se você não tiver decisão, não consegue receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus está com a bênção na mão, mas para entregar é preciso andar nos caminhos. Você acha que foi fácil para Noé? Quantos anos construindo essa arca, e todo dia o povo falando para ele, você é doido, porque todo mundo chama crente de doido. Todo mundo chama crente de doido. Mas na hora que a coisa aperta, você sabe qual que é o primeiro lugar que eles vão? Na igreja dos crentes, para pedir oração. É assim que é as coisas. E nós temos que estar preparados, porque Deus usa. Você lembra Saulo de Tarso fazendo tudo errado, de maneira errada, mas o povo estava orando, as igrejas estavam orando para ele. Apedrejou Estevão, mas a igreja estava orando para ele. Mateus 5, ora para aquelas pessoas que perseguirem você. Isso é o crente, e aí Deus é que faz a diferença. E um dia Saulo tem um encontro na estrada de Damasco. Saulo, porque me persegue? Porque quando você persegue a igreja, você persegue o Senhor Jesus. E tem como alguém vencer Deus numa batalha? Não existe. Então é melhor ficarmos do lado do vencedor, daquele que está caído e levanta a gente, daquele que vê você triste e faz você sorrir. Ou você acha que Noé também não passou por esses momentos de dificuldade? Você acha que Noé, durante 90 anos, não pensou em parar de construir essa arca? Mas Deus colocava no coração dele, porque Deus nos fortalece. Pedro afundando, e Jesus pega na mão e fala o quê? Ô menininho de pequena fé, por que duvidaste? Então tem momento que vai duvidar, mas continua firme, porque a palavra de Deus vem e te levanta de novo. O vencedor é aquele que chega no final da caminhada. O vencedor é aquele que toma a decisão certa e anda com ela até o final, fala, eu vou chegar até o fim dessa caminhada. E aí Deus olha no coração e vê se você está falando a verdade, porque se tiver, meu filho, a bênção já está entregue. A palavra de Deus fala lá, já estamos terminando, em Lucas 19, vamos terminar, Lucas 19, 1,
A palavra de Deus fala assim, Lucas 19. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, figueira brava, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa, pousar em tua casa. Veja mais um homem aqui que toma uma decisão, e forte essa decisão. Quando você toma uma decisão que você não tem comparação nenhuma, isso não é uma decisão. Quando você abre mão de alguma coisa importante para caminhar com Deus, isso é uma decisão, e uma decisão que agrada a Deus. Mateus, assim como Zaqueu, tomam essa decisão. Deixam de olhar para o mundo e começam a querer olhar para algo espiritual. E para você ver aquilo que é espiritual, você tem que se tornar espiritual. E para você se tornar espiritual, você tem que fazer o quê? Buscar o conhecimento, buscar a presença do Senhor Jesus, se aproximar da palavra, se aproximar dele, mas de verdade, porque senão o chamado não adianta nada. Zaqueu, nesse momento, pequena estatura, rico, as pessoas podiam olhar e começar a rir dele, porque estava em cima de uma árvore. O que esse doido está fazendo ali? Sabe o que ele preocupou? Não, porque ele queria ver Jesus. João Batista pregando no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, roupa de couro, cinto de couro, um maltrapilho, mas a palavra de Deus estava forte ali. Ainda não tinha acontecido nada de arrependimento, porque ainda não tinha parado um para ouvir, mas a partir do momento que um parar para ouvir, a palavra vai fazer efeito no coração, e a palavra vai levá-lo para outras pessoas, para fazer o mesmo efeito, porque é assim, porque a obra de Deus, ela começa pequena e vai crescendo. Se vocês olharem na época de Noé, vocês não vão dar nada, era só Noé, a esposa e os filhos. Mas se você olhar depois disso, você vai ver uma nação que através daquele povo que teve fé, conseguiu andar por sobre as águas. A descendência estava salva. O povo que tinha fé em Deus estava ali sobre as águas. Os zombadores não. Os zombadores não puderam entrar, porque para você entrar na arca, você precisa ajudar na obra. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Zaqueu quer um pouco, quer conhecer. E o que é mais maravilhoso de Deus é que quando às vezes nós nos aproximamos de verdade com o coração aberto, às vezes você não está nem esperando Deus falar no seu coração, e o Senhor olha e fala: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Eu vejo o sacrifício de cada um de vocês aqui, e hoje me convém pousar na casa de vocês. E tem coisa mais maravilhosa do que você trazer Jesus para dentro dos nossos lares. A maioria das pessoas que levou Jesus para os lares, o milagre aconteceu. Marta, Maria, Lázaro, morto 4 dias, mas porque levou Jesus para dentro dos seus lares e ouviram a palavra e acreditaram, tomaram uma decisão verdadeira. Quando precisou do milagre, já está perdido, Senhor Jesus, o Senhor chegou tarde. Jesus falou: não, eu sou a vida, a verdade. Crê? Ela diz: creio. Então tira a pedra, porque para mim agir é preciso que vocês tirem essa pedra que está tampando alguma coisa dentro do coração. Tira a pedra, deixa Jesus entrar dentro e fazer a limpeza, fazer o trabalho, curar, transformar. Tira a pedra, toma essa decisão, porque grandes homens tomaram essa decisão, e o nome deles está escrito no livro da vida. E se nós fizermos tivermos a mesma atitude, tomarmos a mesma decisão, o nosso chamado será tão grande quanto o deles,
Porque Jesus falou: aqueles que acreditarem de verdade na minha palavra farão coisas grandiosas ou maior do que eu fiz, porque eu estarei ao lado do Pai. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando. Não importa o tempo, pode ser 90 anos, pode ser 85 anos, pode ser 30 anos, mas continua buscando. Abre o coração, tira a pedra, deixa Jesus fazer o milagre na vida de cada um de nós aqui, em nome do Senhor Jesus. E Ele faz, porque Ele fez, faz e fará, porque Ele é. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor. Qual que é o nome do José Ribamar? José Ribamar e Sandra? Sandra? É a esposa? Amém. O irmão da senhora é quem, José? O Kellyton já tem? Kellyton também tem? Não. Amém? Quem precisa de oração? Amém? Nesta noite nós vamos fazer um clamor pela família do nosso irmão Wellington, Vera, Kellyson e Kellyton. Também pela vida do irmão José, o José Ribamar e a Sandra. Que o Senhor venha entrar nesses lares nesta noite, trazendo a paz do Senhor, trazendo o refrigério, a libertação, a transformação nesta noite. Vamos estar orando também pelos pedidos de orações, pela Emily, pela Gabriele, pela Milena, pela Renata, pelo João, pelo Mário, esposa, Lorivaldo e Kátia, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo, Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna e Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, Jerônima. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós reunimos, ó Pai, levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e unimos a nossa fé, Pai, e fazemos um clamor, ó Pai, em pró a família do nosso irmão Wellington, em pró a família do nosso irmão José Ribamar nesta noite. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha de encontro a este lar, a esta família, Senhor, trazendo a paz do Senhor, trazendo a libertação, trazendo transformação, trazendo, ó Pai, o refrigério do Senhor, a cura do Senhor nesta noite. Lança por terra, Senhor, toda obra contrária contra estas famílias. Lança por terra, ó Pai, todo espírito de contenda, de ira, de opressão, de depressão nesta noite. Papai querido, vai enviando o teu exército de anjos em cada lar nesta hora. Papai querido, desde a entrada nos quatro cantos deste lar nesta noite. Papai querido, vai lançando por terra, ó Pai, tudo que não provém do Senhor, tudo que foi pago, tudo que foi mandado para tentar destruir essas vidas nesta noite. Que o Senhor venha repreender em nome de Jesus todo o mal agora. Papai querido, alcança cada um deles nesta noite, alcança a mente, alcança o coração. Lança por terra, ó Pai, toda seta. Lança por terra, ó Pai, os pensamentos que não provêm do Senhor. Lança por terra, ó Pai, todo espírito de depressão nesta noite. Papai querido, vai desfazendo todo o mal agora. Papai querido, visita nesta hora com a tua paz, com o teu amor ágape sobre a vida de cada um deles nesta noite. Apresentamos os pedidos de orações da mesma forma.
O Senhor venha alcançá-los, ó Pai, com a libertação, com a transformação do Senhor, com a cura do Senhor nesta noite. Que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, mas que o Senhor, ó Pai, venha alcançá-los, ó Pai, com a misericórdia do Senhor. Continua guardando a entrada, continua guardando a saída de cada um deles nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Pai, e faça a tua obra, o teu querer sobre a vida de cada um deles nesta noite, em nome de Jesus. Papai querido, abençoa os irmãos que estão aqui conosco, abençoa cada um que nos ouviu nesta noite, que o Senhor venha levá-los, ó Pai, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, ó Pai, livrando do homem sanguinário, livrando do homem fraudulento e do acidente nesta noite, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.